Observatório do Esporte. Confira a reportagem da semana. Um tema em debate. No último dia 12 de novembro, a seleção brasileira de beisebol derrotou a Argentina por 10-4 e conquistou o título sul-americano de beisebol. O esporte é praticado no Brasil desde o século XIX, quando foi introduzido por norte-americanos que trabalhavam em empresas de companhias elétricas. Com a chegada dos imigrantes japoneses no país, o beisebol começou a ser praticado pelas colônias e disseminado em estados como Mato Grosso, Paraná e São Paulo. O interior do estado de São Paulo foi uma das regiões com maior crescimento da prática da modalidade. O livro Beisebol, a trajetória do esporte em Presidente Prudente, foi lançado em 2007, na autoria conjunta de Carolina Mussolini, Flávia Fernandes, Gisele Tamamar, João Fernando Polido e Vanessa Mota. Conversamos com a professora universitária Carolina Mussolini, uma das autoras do livro. Carolina explica a motivação para escrever sobre beisebol e o crescimento do esporte em Presidente Prudente. Foi então que nas pesquisas nós descobrimos que a equipe infantil de Presidente Prudente venceu o Campeonato Brasileiro em 1972. E então a gente conta essa história, como eles venceram, por ser uma equipe do interior, as dificuldades, eles achavam de Kombi, e como que foi essa relação de desenvolvimento. A partir desse ano, de 1972, eles ganharam destaque nacional, mas os treinos, a prática do esporte aqui na região, principalmente na cidade de Presidente Prudente, que foi onde nós nos focamos o trabalho, começou na década de 50, depois que eles vieram para cá, na imigração, e depois da guerra, aí eles começaram a atuar mais, formaram as associações, para eles se reunirem e manterem a tradição da cultura deles, né? E então, a partir de 1972, foi quando o time prudentino, né? O time aqui de Presidente Prudente ganhou o Campeonato Brasileiro Interclubes, na categoria infantil. Essa era a 25ª edição do Campeonato Brasileiro. Depois eles acabaram conquistando outros prêmios também, em 1973, e a partir de então, a região de Presidente Prudente ficou conhecida com a prática do beisebol. A professora Carolina Mussolini comenta que a presença das colônias japonesas ajudou a fazer o beisebol crescer e se tornar forte em cidades do centro-oeste paulista, como Marília. Bom, aqui no interior paulista, Bauru, Marília e Presidente Prudente, todas essas cidades elas tinham colônias orientais. Então, a prática do esporte era muito comum entre as famílias, né? E principalmente de Marília para cá. Marília, Presidente Prudente, essa região para cá, ela foi bem forte, porque a colônia acabou vindo, os japoneses, né, a colônia japonesa acabou vindo mais aqui para o interior. Então, essas cidades também tinham time, algumas ainda têm, mas o forte mesmo era Presidente Prudente, Venceslau Álvares Machado. Marília também tinha um time, né, mas naquela época eles eram um pouquinho mais pro interior, né? Foi a questão da colonização mesmo. De acordo com Carolina Mussolini, o beisebol perdeu força ao longo dos anos, mas ainda se mantém graças à participação de descendentes e não descendentes de japoneses. Bom, hoje o beisebol no interior, ele não é tão forte quanto antes, porque muitas associações se dissiparam, mas com a entrada de não descendentes no esporte, ele conseguiu manter uma certa força. Hoje a colônia existe aqui em Presidente Prudente, a colônia japonesa ainda existe. Existem os treinadores, tem o time de beisebol e qualquer pessoa pode participar. Eles não restringem mais apenas aos descendentes de japoneses, eles abriram para outras descendências, e isso é muito legal, porque assim a gente consegue disseminar o esporte, que essa é a ideia, né? O beisebol ainda tem muitas dificuldades para ser praticado no Brasil, principalmente na questão estrutural. O jogador Yugo Kawai jogou beisebol dos 7 aos 17 anos no time de Ibiúna, no estado de São Paulo. Com passagens pela seleção brasileira, mudou-se aos 18 anos para os Estados Unidos e hoje joga beisebol na categoria universitária. Para Yugo, uma das principais diferenças entre a prática do esporte no Brasil e nos Estados Unidos está na falta de acesso à estrutura necessária. É uma grande diferença, porque aqui nos Estados Unidos é muito mais fácil achar um campo, achar um material de beisebol, porque aí no Brasil
os campos de beisebol são encontrados em grupos de cultura japonesa, então é bem difícil encontrar aí no Brasil. E os materiais de beisebol são tudo importados. Aí fica bem caro e bem difícil de encontrar aí no Brasil. E aqui nos Estados Unidos, qualquer lugar você encontra um campinho de beisebol, nos parques você pode encontrar, e material é o que mais tem aqui. Outra grande diferença é o calendário. Yugo Kawai comenta que a falta de campeonatos prejudica a motivação para jogar beisebol. É que aqui a grande apoio assim pro beisebol é que tem beisebol nas escolas. No ensino fundamental tem time de beisebol, cada escola tem seu time de beisebol e eles jogam um contra o outro, então acho que eles fortalecem os estudantes a gostar mais do esporte e acho que falta muito isso no Brasil, porque tem campeonato de vez em quando, assim, 2 meses tem campeonato, então não motiva muito os atletas do Brasil a jogar beisebol. Mesmo com grande apelo entre colônias japonesas, o beisebol nacional ainda sofre com a falta de popularidade entre os brasileiros. Entrevistamos Almir Júnior, diretor executivo e redator do portal Segunda Base, que cobre o beisebol no Brasil e no mundo. Segundo Almir, um dos problemas na questão da falta de popularidade do esporte é um preconceito contra a regra do jogo e suas origens. Ainda tem esse problema do beisebol ser visto como esporte de colônia, um esporte para japonês, ou então um esporte muito difícil que ninguém entende. E é algo que a gente acaba vendo quase todo dia quando fala, eu escrevo pro site de beisebol, comento beisebol. Muita gente acaba tendo esse certo preconceito com o esporte, mas entretanto a gente está vendo muita gente aí tendo o seu time, adotando um time na Major League, e a gente espera que em breve isso também se reverta para o beisebol nacional. Almir Júnior explica que a outra barreira para a cobertura do beisebol nacional é a falta de acesso a todos os lugares em que os jogos são disputados. Outro problema que a gente enfrenta muito na cobertura é que é muito complicado, né? A gente ir até os lugares. Primeiramente porque aqui em São Paulo, né, que é a base, principalmente dos grandes meios, o único campo disponível é o campo do Bom Retiro. E é um campo muito disputado, né? Porque são vários campeonatos que acontecem durante o final de semana e só dá para colocar um lá. Então muitos times acabam indo para Mogi das Cruzes, para Arujá. Almir Júnior reconhece que é muito difícil competir com o futebol no Brasil. No entanto, o jornalista reitera que a cobertura feita pelos principais meios de ligas como a NBA, a NFL e a Major League Baseball evoluiu muito. Aqui no Brasil a gente tem uma monocultura esportiva desde sempre, né? Com o futebol é difícil para qualquer outra modalidade penetrar aqui. E ainda mais o esporte americano, que é um esporte muito popular lá nos Estados Unidos, e chega aqui a enfrentar o esporte. É muito complicado você enfrentar esse sistema de monocultura esportiva. Entretanto, com esse boom dos esportes americanos aqui, principalmente impulsionado pela ESPN, o esporte interativo, a Fox Sports, transmitindo os esportes, a gente vê que tem muita gente mais interessada nos esportes americanos, né? Há 10 anos atrás praticamente era nula a cobertura que tinha na mídia. Hoje a gente vê frequentemente aí melhores momentos dos jogos da NBA ou então jogos de beisebol, no metrô passa. O esporte no Brasil atraiu olhares da Major League Baseball, a principal liga americana da modalidade. Atualmente, 3 jogadores já passaram por times americanos: André Rienzo, Paulo Orlando e Ian Gomes. Dos 3, apenas Rienzo está sem clube. Paulo Orlando, inclusive, foi o primeiro brasileiro campeão da World Series, a grande final do beisebol americano. Almir Júnior revela que a Major League Baseball investe cada vez mais no Brasil para o desenvolvimento de novos jogadores. Os 3 que chegaram à Major League, né, o Paulo Orlando, que está no Kansas City Royals, o Ian Gomes, que está no Cleveland Indians, e o André Rienzo, que hoje está sem time, mas jogou no Marlins e no White Sox. Provavelmente esses são os caras que o pessoal tem mais conexão. Mas o Brasil é visto pela Major League Baseball como um lugar com muito potencial para desenvolver jogadores bons. E, inclusive, a Major League Baseball vai fazer uma subida
no investimento para o próximo ano. A Major League Baseball possui parcerias com a Confederação Brasileira de Beisebol e Softball, que organiza as duas modalidades no país em todas as suas categorias. A confederação surgiu nos anos 90 através da união das federações de beisebol de São Paulo, Paraná e Mato Grosso. Atualmente, 7 federações estaduais são afiliadas à Confederação Brasileira de Beisebol e Softball. Até 2015, mais de 120 times já haviam sido registrados. O presidente da confederação, Jorge Otsuka, revela que o único incentivo federal vem através da Lei de Incentivo ao Esporte. Entretanto, com o anúncio do beisebol como modalidade olímpica, investimentos do Comitê Olímpico Brasileiro podem surgir. Como não era olímpico, então nós não tínhamos direito à verba olímpica, né? A partir do ano que vem, eu acredito que por ter entrado na grade olímpica, a gente passa a receber uma verba do Comitê Olímpico Brasileiro, que é a Lei Agnello Piva. Isso ainda não está nada acertado com o Comitê Olímpico, mas é certeza que alguma coisa vai vir. A Confederação Brasileira tem um projeto aprovado no Ministério dos Esportes, a Lei de Incentivo ao Esporte, na qual a gente faz a captação junto às empresas de 1% do imposto de renda que eles têm que pagar para o fisco, né? Jorge Otsuka ainda completa reforçando a importância e necessidade de uma equipe de beisebol em Bauru, com o apoio da Confederação Brasileira de Beisebol e Softball. A cidade não possui nenhum time, enquanto municípios da região, como Marília e Assis, possuem seus representantes. Eu acho que Bauru carece de ter um time de beisebol, porque é uma cidade que fica no meio do estado. Seria excelente ter um time aí, né? Fala pro pessoal aí de Bauru, a Colônia, ou mesmo os não descendentes, que se quiserem montar uma equipe aí, a confederação está à disposição aí para ajudá-los. Como a gente tem um relacionamento muito estreito com a Major League Baseball americana, e eles estão dispostos a interiorizar o beisebol, né? E esses projetos que estão nascendo aí nas regiões de Adamantina, Penápolis, Guararapes, é sempre com auxílio da Major League Baseball americana. Muito bem, vamos aos tradicionais agradecimentos, né? Agradecendo à professora universitária Carolina Mussolini, ao jogador de beisebol Hugo Kawai, ao jornalista e editor executivo do portal Segunda Base, o Almir Júnior, e ao presidente da Confederação Brasileira de Beisebol e Softball, Jorge Otsuka. E conosco para comentar a matéria desta semana, o André Magalhães e também o Tomás Garcia. Eu começo justamente com Tomás Garcia. Fala um pouquinho mais desse esporte aqui no Brasil, do beisebol. Você que ajudou aí na produção da matéria desta semana. Tomás, um abraço para você. Um abraço, amigo ouvinte, companheiros da mesa também. E um dos principais problemas do beisebol, que é para o desenvolvimento do beisebol no Brasil, eu acho que é a falta de apoio, que talvez até seja reflexo de uma falta de estrutura, né? Como o próprio Hugo comentou com a gente. Um calendário que fica muito tempo sem jogos, falta de locais para a prática do beisebol de campos, né? São poucos locais. Essa falta de incentivo também ela reflete na própria confederação. Nos 2 últimos campeonatos sul-americanos, esse último que o Brasil sagrou campeão agora no último sábado, eu não consegui essa informação. Mas nos 2 últimos, a confederação ela não tinha como bancar a viagem dos jogadores para participar do campeonato, né? Então os próprios jogadores tiveram que fazer uma vaquinha e tirar dinheiro do próprio bolso para conseguir disputar esses campeonatos. Então aqui no Brasil, o atleta de beisebol, se ele quer seguir esse caminho, ele tem 2 opções. Ou ele vai pagar para jogar beisebol, ou ele vai ter que procurar um outro local para praticar o esporte, seja nas ligas mexicanas, da Venezuela, Japão, Estados Unidos. Mas aqui no Brasil realmente falta muito esse incentivo ainda. Ou seja, mesmo para representar o país em competições internacionais, ele tem que fazer lá, arrumar uma rifa, fazer um bingo ali com familiares. Caso contrário, ele não consegue, ele não tem financeiramente um respaldo para isso. Exato. Inclusive, só para ilustrar um pouco melhor o caso, ano passado eu tive a oportunidade de cobrir a final da Liga São Paulo de Beisebol, né? Que é uma liga independente da federação, onde são todos atletas amadores, porque o Brasil não dá esse suporte para profissionalizar, né? E o técnico das equipes, conversei com ele, o filho dele é atleta da seleção brasileira. Ele comentou que no Sul-Americano de 2013, que foi realizado no Peru, os jogadores lançaram uma campanha na internet para conseguir esse financiamento devido a essa falta de apoio da federação. Que a federação também, infelizmente, não tem de onde tirar também, né?
Entendi. André Magalhães está conosco também. Fala suas impressões também a respeito desse tema, André. Um abraço para você. Um abraço, Guilherme. Olá, ouvintes. Olá, amigos da mesa. O beisebol é um esporte muito peculiar aqui no Brasil, né? Porque ele é praticado há muitos anos. Começou por colônias, então ele tem um certo costume de ser praticado, mas ele ainda não conseguiu se profissionalizar. O que para o Brasil é um pouco ruim, porque estão explorando muito o desenvolvimento de jogadores no Brasil, né? A própria Major League Baseball, que é a principal liga mundial, investe pesado. E como o Almir falou na entrevista, que o Brasil é uma potência do Cone Sul. Esse título do Sul-Americano reflete muito bem isso, porque o Brasil ele foi majoritariamente para disputar com jogadores daqui, enquanto países como a Colômbia, por exemplo, utilizaram jogadores que faziam parte da Major League Baseball. É um pouco chateante não ter essa profissionalização, porque o Brasil é um país que pode crescer muito. Fazendo a entrevista com o Almir, ele me comentou que um dos scouts da Major League Baseball aqui no Brasil comenta que os times analisam muito os jogadores brasileiros, porque o jogador brasileiro tem um biotipo favorável para a prática do beisebol. Então, se houvesse mais apoio, uma profissionalização, até mesmo apoio federal, né? Agora que, como o presidente falou, só poderia tem uma chance de entrar a verba olímpica. Então, se houvesse esse maior apoio, talvez o Brasil poderia ser uma referência, assim, se pelo menos desenvolver no esporte. Sim. E com certeza ganhar muito mais espaço. Quero ouvir também a opinião do Tuca, do Carlão. E aí, Carlão, tem time de beisebol da Criate? Não tem? Gosta de beisebol? Como é que é? Gosto. Todo mundo falou de ter um time. Meu time é o Cincinnati Reds, né? Eu morei na periferia de Cincinnati. E quando eu estive lá, o time foi para World Series. Não ganhou, mas era um... Chegou a praticar, Carlão? Não, porque é um esporte praticado na escola e é um esporte popular. Acho que o esporte mais popular nos Estados Unidos é o beisebol. Né? Lá o sujeito nasce e ganha uma camiseta, uma luva, uma bolinha, um taco e tal. E, então tem o time, eram os melhores atletas da escola, da high school onde eu estava, jogavam no time de beisebol. Mas eu brinquei. Eu fui lá, comprei uma luva, comprei a bolinha e ficava brincando, jogar a bolinha um pro outro, mas jogar não. O beisebol é um esporte muito legal de assistir no campo, né? É um esporte que não tem apelo televisivo nenhum. Ele é muito chato. Tá jogando a bolinha um pro outro, trazendo aqui pra gente, seria o quê? Um gol a gol, um campinho da esquina? Tipo isso mesmo? Mais ou menos, é isso aí. Só pra simplificar a coisa pro ouvinte. Porque o beisebol, na verdade, é o Betis nosso aqui, né? É o jogo de taco, né? Você tem que conquistar a base e tal. Mas ele é um esporte para ser assistido no campo. Na televisão ele é muito chato, né? Porque ele demora muito. São 9 tempos para você ter uma ideia. E cada tempo demora muito. O jogo pode demorar 2, 3 horas. Né? Mas assistir no estádio é muito legal. Né? É um evento. Você passa a tarde inteira lá. Você almoça, janta, seja lá o horário que for o jogo. Né? Mas é muito legal. Eu estive em Nova York em abril, comentei aqui. Né? Tive uma experiência. Assisti o Yankees contra o Tampa Bay. Né? E o jogo foi 3-2. Né? E o Yankees virou o jogo na última atacada, no último inning. Né? Então é um jogo que fica ali no lenga-lenga, né? Numa expressão em inglês seria o boring. Né? É bem chato mesmo você ficar lá e vendo pela televisão, mas num local é bem legal de se ver. E é um esporte muito, muito interessante. Acho que para jogar muito difícil, acho que ele tem muita técnica. Complexo. Acho que em termos de... Para você saber rebater a bolinha, para você saber jogar a bolinha, arremessar, ele tem muito detalhe, de muita técnica. Então ele é um esporte... talvez não tenha essa difusão aqui no Brasil justamente por esse complicador. Né, Tá certo. E você, Tuca, consegue enxergar o beisebol crescendo aqui no Brasil nos próximos anos ou acho que vai demorar um pouquinho mais? Eu acho que vai demorar um pouco, né? Duas coisas. Primeiro que a gente já discutiu aqui, falta o Zeca, que infelizmente não está mais com a gente, porque o norte-americano tem essa tradição dos esportes de conquista do território, né? Então, para eles, esse esporte é natural. O beisebol, o futebol americano são jogos de conquista do território que tem a ver com a formação da cultura norte-americana, né? E pra gente não, a gente não está muito acostumado com esse tipo de dinâmica de jogo. Agora o que me assustou e fiquei assim, um pouco triste, é um esporte que tem campeonato brasileiro desde 1972, foi dito aí, se eu não me engano, né? Ou seja, tem uma história grande, nunca passou na minha cabeça que existia campeonato brasileiro de beisebol em 1972.
O de futebol, o Campeonato Brasileiro de Futebol começou em 71, né, oficialmente. E era um campeonato infantil. Pela única vez. Então rivaliza em termos históricos, né, com o futebol. E não conseguiu se desenvolver satisfatoriamente. Talvez a explicação dada pelos nossos entrevistados seja essa mesma, né, de estar muito restrito à colônia e não ter saído do âmbito da colônia. Então pode ter sido um problema. Agora, culturalmente, o Carlão matou um pouco, né? A gente tem a Betis, que tem um pouco da dinâmica. Não é a mesma coisa, mas tem um pouco da dinâmica. Então, acho que falta essa cultura, essa possibilidade pra gente, e o beisebol não saiu do estágio da brincadeira, da recreação. E a diferença é que no Betis são 2 bases, né? São 2 bases. É um genérico. São 4. É o genérico, é uma pelada. É uma pelada do beisebol. E a gente conseguia qualquer espaço na rua, né? Parando o carro lá, saindo correndo da frente de carro para poder jogar. E você, ouvinte do programa que acessa as redes sociais, curta a nossa página no Facebook. O endereço é o facebook.com/Observatório do Esporte. Acesse também o blog do nosso programa. O endereço é o observatoriodoesporte.unesp.blogspot.com.br. E o Observatório do Esporte deste sábado vai ficando por aqui. Teve locução de Guilherme Dias e Leonardo Del Sante, comentários de Zeca Marques, Tuca Américo e Carlo Napolitano, equipe de reportagem com Heitor Facini, Leonardo Guerino, Isaac Toledo, Gabriela Brizotti, Adriele Silva, Leonardo Del Sante, Tomás Garcia, André Magalhães, Gustavo Lustosa e Camila Gabriele. Direção, Fábio Fleury. Produção técnica, Paulo Pepa. O Observatório do Esporte é uma atividade de extensão do GCF, Grupo de Estudos sobre Comunicação Esportiva e Futebol da Unesp. O programa vai ao ar na virada de sexta para sábado, meia-noite, e às 11 da manhã, também do sábado. Para você, um grande abraço, obrigado pelo carinho da audiência e até a próxima. Observatório do Esporte, informação além das 4 linhas. A Unesp FM apresentou Observatório do Esporte, o programa que dá bola a todas as modalidades esportivas.